Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Amém. Glória a Jesus. Aproveitando que você está de pé, abra a Bíblia, por favor, no mesmo livro que nós pregamos domingo. Qual foi? Qual foi o livro que vazou a nossa história de pregação? Muito bem, eu li Mateus, mas eu preguei Ruth, né? Então, tá bom. Mas tem gente que está confundindo com a terça-feira passada. Ruth. Nós proclamamos aqui domingo passado uma palavra que o Senhor nos direcionou. Esse mês de outubro é o mês de nós estarmos entendendo que somos um povo aliançados com Deus. Somos um povo aliançado com Deus. Somos um povo aliançado com Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ruth, capítulo 1, versículo que nós lemos foi a partir do versículo de número 12, ou melhor, o versículo 16 até o versículo 18, mas hoje eu quero ler a partir do versículo 8. Quero voltar a alguns versículos para nós seguirmos com esta ministração. Ruth, capítulo 1, versículo 8. Quem encontrou comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz o texto assim: Noemi disse às suas 2 noras: cada uma de vocês deve voltar para a casa de sua mãe. Que Adonai mostre a vocês sua graça, como fizeram para com os mortos e para comigo. Que Adonai conceda a vocês segurança na casa de um novo marido. Ela as beijou, mas as 2 começaram a chorar em alta voz. Elas lhe disseram: não queremos retornar com... Nós queremos mesmo é retornar com você para o seu povo. Noemi disse: voltem, minhas filhas. Olha, por que vocês desejam ir comigo? Ainda tenho filhos no útero que poderiam vir a ser marido de vocês. Voltem, minhas filhas, sigam o seu caminho, pois sou velha para arranjar um marido. Mesmo que dissesse a vocês: ainda tenho esperança, ainda que eu casasse e esta noite desse à luz filhos, vocês esperariam por ele até que crescessem? Vocês se recusariam a casar com outros homens só por causa deles? Não, minhas filhas, eu me sinto muito amargurada por causa de vocês, pois a mão de Adonai é contra mim. Elas choraram em alta voz outra vez. Orpa então deu um beijo de despedida na sogra. No entanto, Ruth ficou com ela. Ela disse: veja, sua cunhada voltou a seu povo e a seu Deus. Volte, siga sua cunhada. Todavia Ruth disse: não insistas que eu a deixe. Não insista para que eu a deixe de te seguir, pois aonde você for, irei eu. Onde você ficar, ficarei eu. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que Adonai traga sobre mim uma terrível maldição, e também piores, se algo além da morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava determinada a ir com ela, não lhe disse mais nada. Amém? Por favor, abra suas mãos. Pai, eu quero agora, em nome de Jesus, ministrar a alma dos meus irmãos para que se tranquilize, para que sossegue para ouvir a tua palavra. Pai, eu quero ministrar o ouvido do teu povo que está dentro desta igreja nessa noite, para que venha estar sensível
sensível para receber a tua palavra. Eu ministro sobre esse que está nos vendo online, através da internet. Meu Deus, que em nome de Jesus, o Senhor visite essa casa, visite esse carro onde ele está, visite o local onde ele está nessa hora, quer esteja em casa, no hospital, no trabalho. Meu Deus, em nome de Jesus, que as pessoas que forem favorecidas com esta mensagem possam voltar o ouvido ao chamado do Senhor para nós nesse tempo de vivermos um tempo de aliança com o Senhor. Assim eu oro agradecido ao Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Se assente em nome de Jesus. Uma frase que eu repetia, que muitas vezes pedi à igreja para repetir, e eu gostaria de mais uma vez repetir com vocês. Até eu queria fazer um teste. Quem se lembra da frase? No início da pregação de ontem? Então o que você escreveu aí, Bia? O temor reverente a Deus é a chave da fidelidade em qualquer situação. Vamos repetir então? O temor reverente a Deus é a chave para qualquer situação. O temor reverente a Deus é a chave para qualquer situação. Glória a Deus. É isso que nós precisamos entender. Para nós vivermos em aliança com o Senhor, nós só conseguiremos viver essa aliança se nós temermos a Deus. Um temor com reverência, não é um medo, não é um espanto, não é um pavor, como por muitas vezes nós obedecemos os nossos pais pelo simples fato de que nós tínhamos muito medo dele. E isso não nos faz andar em aliança, porque muitas vezes nós obedecemos os nossos pais na nossa frente, na frente deles, porque nós tínhamos medo, e às escondidas dele nós fazíamos totalmente diferente do que o nosso pai pedia. Aquele que teme a Deus reverentemente, teme a Deus em todo lugar, em toda situação, independente se tem crente vendo, independente se pastor está vendo, independente se tem ou se não tem, ele acredita que os olhos do Senhor Deus é como chama de fogo e passeia sobre a face da terra. Onde ele está, o que quer que seja que ele está fazendo, tudo ele faz para o louvor da glória do nome do Senhor, temendo reverentemente ao Deus Todo-Poderoso. É assim que nós vamos viver em aliança. Pregamos domingo e mostramos que muitas pessoas não vivem em aliança, vivem em connection, vivem em conexão. Eles querem estar conectados, eles se ajuntam a você porque precisam de alguma coisa e sabem que você tem para dar. Depois que arrancou o que queria, perna para que te quebra. Eles nunca viveram em aliança com você. Outros caminham contigo e quando percebem que você entrou numa situação difícil, vai depender dele, ele cai fora, porque o interesse dele era caminhar com você enquanto você não precisava dele. Isso é viver em conexão. E hoje em dia o mundo vive assim. Você tem que conectar, se conecte. É conexão, meu irmão. Conexão é que manda para frente. Conexão é que arrebenta. Se liga, meu irmão. E Jesus está dizendo assim, cuidado com a tal da conexão, porque a conexão é egoísta. Porque a conexão só visa o seu interesse próprio. E comigo é dando que se recebe, é repartindo que se é abençoado, é compartilhando, é suprindo os outros, é dividindo com aquele que não tem o que você tem. É quem tem dois dá um para quem não tem nenhum. É com pouco você servindo a quem não tem nada. É na tua pobreza você suprindo em muito, em generosidade. Aleluia. Essa é a mentalidade de Deus para se viver uma aliança. Quem vive em conexão vive em contrato. Só nas cláusulas que favorecem um ao outro. Vive dentro de um contrato limitado. Quem vive dentro de uma aliança vive no ilimitado. Está servindo hoje, serve amanhã, serve depois. E tem prazer em servir. E tem prazer em dar. E tem prazer em repartir. Porque esse entende que o reino de Deus é exatamente servir ao próximo, servir ao irmão. Então nós estamos meditando nisso nesse mês de outubro. E eu estava assim analisando a atitude de Ruth, para refrescar a sua memória. Ruth, quem foi Ruth? Ruth casou-se com o filho de uma mulher por nome de Noemi. Ruth deveria ser uma sogra mais ou menos do estilo da irmã Miriam. Aquela sogra assim que o genro faz até questão de sentar na mesma fila que ela. Aquela sogra assim que é tão boa que todo final de semana o genro almoça na casa dela. A semana inteira para não perder nenhum dia. Muito obrigado. Já disse o irmão mais velho. Ele tem autoridade para falar. Aquela sogra assim que quando não dá para ir na casa, a sogrinha vem aqui, cozinha aqui em casa. Que estou com saudade dessa comida. Essa mulher, ela saiu da sua terra e se migrou.
quando ela se migra, os filhos crescem e o marido morre. Os filhos crescem e se casam, como a Linda já está casada com o Breno, e o Sul daqui mais um tempinho já está casado com a Alessandra. Está tudo casando, é assim. Essa é a mensagem aqui. Eu tinha que mexer uma hora dessa, né, Alessandra? Estava demorando. Esperei para a hora certa. Os filhos se casaram. Então aquela mulher ganhou mais 2 filhos. Não é assim quando os seus filhos casam, não ganha mais filhos? Mas aquela mulher chorava a sua viuvez. De repente, os 2 filhos também morrem. Aquela mulher, diante daquele quadro triste, chorando a viuvez do marido, agora chora a morte dos 2 filhos. E aqueles filhos não haviam deixado netos para o consolo. Aqueles 2 filhos não haviam levantado uma nova geração, não havia promovido, dado sequência àquela árvore genealógica. Noemi então se levanta e diz: minhas filhas, vocês sabem, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Eu sou uma viúva. E agora eu perdi os meus 2 filhos, que eram seus 2 esposos. Vocês sabem, eles não nos deram filhos. Faz assim, minhas filhas. Levantem, peguem suas coisas e voltem para a casa dos seus pais. Voltem a viver com seus pais. Voltem a servir o Deus dos seus pais. Porque eu vou voltar para a minha terra. É muito comum isso passar na nossa mente como imigrante, quando as coisas dão ruins e assim: vou voltar para a minha terra. Eu vou voltar, que lá pelo menos é a minha língua, lá pelo menos é a minha pátria, lá pelo menos eu também tenho o mesmo direito, lá ninguém vai pedir social security para mim, porque lá também eu tenho o meu de lá. Não, lá, a gente começa a pensar em alguma coisa e a gente quer voltar para o nosso ponto de origem. É um refúgio, é uma fuga para muitos. E Noemi disse: eu vou voltar, porque eu sou viúva. Viúva já é desfavorecida. Meus 2 filhos morreram também. Não me deixou neto. O que eu tenho nessa vida mais para oferecer? Que sentido tem mais para mim? As noras abraçaram Noemi e começaram a chorar e dizer: não, nós não queremos que você vá e deixar você voltar sozinha. Nós te amamos e queremos estar com você. Noemi então preparou um discurso racional, lógico, matemático e disse: minha filha, escute bem. Eu não tenho filhos para dar para você mais casar. Se eu casar essa noite eu engravidar e essa noite eu dar à luz, ainda assim vocês vão esperar 20 anos para casar com o filho meu e deixar de casar com outro homem? Não, minhas filhas, não faça nada disso. Olha, vão embora. Vai para a casa dos seus pais. Eu abençoo vocês. Vai. Aquelas 2 moças, então, mulheres, disseram, pensaram, choraram, e a dona Orpa disse assim: olha, minha sogra, eu agora que te dou um beijo de despedida de ex-sogra. Abraça a Noemi, dá um beijo e diz: fique com Deus, então eu vou voltar para a casa dos meus pais. A Ruth disse: olha, Noemi, eu não voltarei para a casa dos meus pais, porque o teu Deus é o meu Deus. Politicamente, Orpa estava certa. Qual era o problema? De fato, é viúva, não tem mais nada aqui, eu volto para a casa do meu pai ali. Ninguém apontaria o dedo, nenhum líder, nenhum pastor diria: você está errada. Não, ele estava exercendo um direito que lhe era devido. Mas existe algo aqui tão tremendo que tornou Ruth a mulher de referência, ao ponto do próprio livro levar o nome dela, pela atitude que ela teve de viver em aliança com Deus. Agora escute bem o porquê Ruth não quis voltar para a casa dos seus pais. Quem era Ruth? Ruth era uma rica. Ruth, para quem não sabe a história de Ruth, ela não era judia. Eu falei um pouquinho aqui domingo, mas eu não disse essa parte, eu ocultei. Ruth era um segmento. Ruth era alguém que estava vindo de uma viagem muito maldita. Ruth era filha de Ló com as filhas dele.
Ruth vem dessa descendência. Moabitas, eles vieram com a descendência onde um pai deitou com a filha e ela começou a gerar vidas, pessoas, e foi dando origem aos moabitas. Ruth veio de lá. Ruth veio de um incesto. Ruth veio de um pecado abominável aos olhos do Senhor. Ruth vem dessa raiz. Ruth vem dessa genealogia. Ruth vem dessa origem. Ruth vem dessa herança maldita. Ruth vem dessa maldição familiar. É daí que vem Ruth. Eu não sei de onde você veio. Eu posso dizer quanto a mim. Eu venho da 6ª casa de pecado do meu pai. Minha mãe foi a 6ª mulher do meu pai. E não é que ele saía de um e ficava com outro, não. Ele tinha uma habilidade de ficar com 3, 4 ao mesmo tempo em casas diferentes e mantinha aquelas casas, as mulheres eram dele. Se o meu pai tivesse parado antes da minha mãe, ou no primeiro filho da minha mãe, no terceiro filho da minha mãe, eu não teria vindo. Eu sou o 31º filho do meu pai. Mas uma coisa eu olho na história que Cristo fez na minha vida, eu posso dizer: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Oh, aleluia! Eu posso dizer que Deus transforma maldição em bênção. Amém. Ruth vem assim, de uma história terrível. Um pai que se deita com a filha e ela engravida, e aquele negócio foi seguindo e gerou os moabitas. E eles eram pagãos. Eles não acreditavam no Deus Todo-Poderoso. Eles não criam no Deus da Noemi. Eles não criam no Deus de Israel. Mas sabe o que eu fico olhando na vida de Ruth? Ela casou com o filho de Noemi e ele evangelizou ela. E ela conheceu Deus de verdade. E ela se apaixonou por Deus, ao ponto de ela dizer: não troco esse meu Deus nem pelo meu pai, nem pela minha mãe, nem pela crença do meu pai, nem pela minha sociedade, nem pela minha língua, nem pelo meu país, nem pelo meu idioma, nem pelas tradições lá no meu país. Eu quero seguir agora no norte, na direção que eu sempre estarei em aliança com meu Deus. Então Ruth diz assim: olha, eu não vou jamais deixar você me assombrar. Veja a expressão que ela usa. Ela diz assim: por favor, não insistas que eu te deixe, porque eu não te deixarei. Onde tu fores, irei eu. Aleluia. Eu fico olhando, irmãos, que Ruth não se prendeu a uma herança hereditária. Quantas pessoas que querem dar skills no seu pecado, desculpa do seu pecado, mas é porque é uma maldição que vem na minha casa, desde a minha avó, da minha tataravó. E eu sou assim por causa disso. Não é porque eu tive uma grande decepção na minha infância, sabe? Eu fui molestado, meu passado é muito marcado. É por isso que eu sou assim até hoje. Ruth não se deu ao luxo de ficar presa a uma herança pecaminosa, a uma herança maldita, a uma maldição hereditária, nada disso. Ruth conheceu ao Deus Todo-Poderoso, amou esse Deus, se entregou para Ele e permitiu esse Deus escrever uma nova história para ela. Permita Deus escrever uma nova história para você. Permita Deus escrever uma nova história para a tua família a partir de você. Se você conheceu esse Deus que liberta, que transforma, por que você vai ficar preso à maldição lá do passado, dizer que a maldição é hereditária, quando você agora é filho de Deus, recebeu uma nova herança e pode começar uma nova história dentro da tua casa a partir de você? Depois do 31º filho do meu pai, houve um que conheceu o Evangelho, conheceu a Cristo. Eu encontrei Jesus, Jesus me encontrou. Meu irmão, minha casa hoje, meus irmãos, minhas cunhadas, primos, sobrinhos, minhas cunhadas, minha mãe hoje, todas são crentes, batizadas nas águas. Essa família minha serve ao Senhor, batizada no Espírito Santo. O Evangelho vem mudando a história da minha casa. Eu decidi não seguir a maldição hereditária, mas seguir a herança de Cristo, a nova vida em Cristo. Siga a nova vida em Cristo e abandone a herança velha do passado. Viva aliançado com Ele. Eu te decidiu fazer. Não tem coré-coré. Não tem desculpa mansa. Ela viveu aliançada com Deus de Noemi. Ela viveu aliançada com Deus que ela conhecia. Ela disse: não insista comigo.
Vê a ousadia dela? Olha, não insista comigo, versículo 16. Todavia Ruth disse: não insista comigo para que a deixe e que eu pare de te seguir. Sabe que você fala com alguém? Acabou, não adianta insistir, eu já decidi. Sabe o que eu aprendo com Ruth aqui? Para eu viver aliançado com Deus, eu preciso ter uma decisão. Diga comigo isso: para eu viver aliançado com Deus, eu preciso tomar uma decisão. O grande problema hoje em dia é que as pessoas não sabem o que querem na vida. É mais ou menos assim: se o cabelo é preto, eu quero louro. Pinta de louro, eu já quero preto. É liso que é cacheado que é liso. É um problema sério. Hoje gosta de bolinha, amanhã quer xadrez, depois quer quadriculado, depois quer listrado. Não sabe o que quer. Esses crentes meio termo, pé na igreja e pé no mundo. Quer servir a Deus e quer desfrutar do mundo. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Escolher a quem você quer servir. Não dá para ficar cocheando entre dois pensamentos. Desça do muro. Tome uma decisão para viver aliançado com Deus. Tem muita gente perdendo tempo. Vem à igreja, frequenta os cultos, é membro de igreja, dá dízimo, dá oferta. Nada disso está comprando a Deus, meu irmão. Nada mais impressiona o Senhor do que um coração decidido a servi-lo, um coração decidido a andar com Ele, amá-lo acima de todas as coisas, amá-lo acima de tudo e acima de todos. Isso impressiona a Deus. Então a Ruth decide viver assim, aliançada com Deus de Noemi. Ruth ficou assim: eu não sei se eu vou, acho que eu vou, passo com você um dia, depois eu volto. Não, eu estou indo com você, lá eu vou ficar, lá eu vou morrer. Deus me amaldiçoe se eu quiser voltar. Eu já declaro uma sentença: eu não tenho o direito de voltar, porque eu sigo esta aliança que eu formei com o teu Deus, Noemi. Glória a Deus. Aleluia! Eu não vejo nenhum pastor dizendo: Ruth, tenha consciência, Ruth, cuide da tua sogra, ela é sozinha, Ruth, dê o seu testemunho de fé. Não, eu não vejo ninguém. Eu vejo ela entendendo a aliança que ela tinha com Deus, ela entendendo a responsabilidade, dizendo: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, o lugar que você foi eu irei, eu morrerei ali junto com você. Decisão. Para se viver a aliança, é preciso tomar uma decisão. Quando a Ruth diz assim: olha, não adianta, eu vou manter fiel, eu vou ficar do teu lado. Ruth naquela hora mostrou que toda pessoa que toma uma decisão precisa ser leal, precisa ser fiel à decisão que ele tomou. O discurso de Noemi era convincente. O discurso de Noemi convenceria qualquer um. Tanto convencia que convenceu a outra na hora. Mas a Ruth disse: nem esse discurso bonito, sincero, vai me convencer. Não adianta insistir. Aí o texto diz assim. O texto diz aqui, ó, no versículo de número 18. Quando Noemi viu que Ruth estava determinada a ir com ela, não lhe disse mais nada. As pessoas sabem quando você está decidido de verdade. As pessoas sabem quando você decide realmente andar em aliança com Deus. Você não precisa nem falar: eu estou em aliança com Deus. A sua atitude vai mostrar. E os olhos das pessoas estão mesmo de olho. E como diz o outro, está o olho esputecado em cima de você. Está o olho arregalado em cima de você. A Bíblia diz que há uma nuvem de testemunha que nos arrodeia. Quando ela percebeu, ela disse: não adianta. Ela está decidida. Então vamos embora. E partiu. E partiu com ela. Porque ela disse: Noemi, além de eu estar decidida, Noemi, a não te deixar, eu quero te dizer que tudo é porque o seu Deus é o meu Deus. Aleluia. Tem um minutinho que diz assim: precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Vamos cantar esse aqui, sabe? Puxa aí. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é. A velha guarda, cante comigo, você conhece. Eu confesso na vida e na morte. Precioso para mim é Jesus. Uma vez mais: precioso. Precioso para mim é Aleluia. Jesus.
pra mim é Jesus. Aleluia. Eu confesso na vida e na morte, preço tudo pra mim é Jesus. Para levantar a mão do céu, meu irmão, aplaudir esse Jesus que faz tudo para você, porque você tem aliança com Ele. Aleluia. Irmãos, Ruth demonstra para mim aqui algo mais. Ruth é o tipo de crente que eu gostaria de ter dentro da congregação que eu pastorei. Ruth mostrou que ela era radical na decisão de servir a Deus. Ruth mostrou que ela tinha convertido de verdade, meu irmão. Ruth lhe mostrou que ela não brincava de ser crente, ela só ia naquela religião porque o marido era, não. Morreu o marido, mas o Deus continua vivo. Eu, Deus é o meu Deus. Ela disse, não tem negócio, não tem casa de pai, não tem colinho de mãe, não tem Deus, minha mãe, nada disso. O meu Deus é o Adonai, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elohim. Esse é o Deus da minha salvação, é o Deus que eu conheci, e nós vamos caminhar junto, minha sogra. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ruth estava decidida. Sabe qual é o grande problema nosso hoje? Queremos ser a aguinha doce e a aguinha salgada. Vai apertar, mas é isso mesmo que Deus quer falar nessa noite. A gente quer servir a Deus e servir a Mamon. A gente quer ser da igreja, mas também quer ser do mundo. A gente quer e depois, como para no mundo, a gente já quer dizer assim, me diga onde você vai que eu vou varrendo, e não sei o que, e levanta e abaixa e sobe, e assim me mata, assim eu estou morrendo. A gente quer ficar dos dois lados. E está matando mesmo. Assim já te matou. Por quê? Porque não estamos vivendo em aliança. O que Jesus Cristo disse? Você não tem como servir a dois senhores. Ou há de servir um e desprezar o outro, ou há de amar um e odiar o outro, mas não podereis servir a dois senhores. Ou seja, se decida, porque de uma fonte não jorra água doce e água salgada. Ou é doce ou é salgada. Ei! Você precisa decidir. Decisão para viver aliançado com Deus. Porque aqueles que são aliançados com Deus, não lhes falta nada, em tudo é suprido, porque Deus vela pela sua palavra para cumprir e manter a aliança que Ele fez contigo. Mas para isso, meu querido, você precisa decidir. Ruth disse, Yahvé é o meu Deus. Ou seja, eu já me desliguei da divindade moabita. Ou seja, eu não tenho mais nada com esse mundo não me pertence, eu aqui sou peregrino e forasteiro, a minha pátria está mais além, o meu Deus está nos céus, o meu Deus não é aquele Deus, o meu Deus é o teu Deus, Noemi, o teu povo é o meu povo, eu quero ir para onde o fogo me inflama. É interessante no reino de Deus. Eu observo pessoas que são mais ou menos assim. Uns outros querem ser cheios de Deus, todos dizem, eu quero. Mas dentro dessa multidão que diz eu quero, existem dois grupos distintos. Aquele que diz, Senhor, eu estou pronto para ir onde o fogo quer me levar. E eu vejo que a outra multidão diz assim, Senhor, eu quero ir, mas tem calma comigo, eu vou meio devagar, deixa eu ir na frente, depois eu chego lá. E Deus está contando com aqueles que dizem assim, Senhor, o fogo está inflamando, eu já estou indo. Eu já estou indo, envia aqui, envia-me, I'm ready to go. Porque quem te chama sabe que estado você está. E se Ele está te chamando, Ele tem recurso para te dar, para te preparar, para te capacitar, para te equipar, para te sustentar e para prover na tua vida até o fim. É a aliança, meu irmão. É a aliança. Ele não quer a aliança. Então Ruth vai. Por que Ruth vai? Porque Ruth estava dando um passo de fé. Porque agora era Ruth que ia se migrar. No início da história, era Noemi que se migrava à terra de Ruth. Agora é Ruth que vai se migrar à terra de Noemi. E o pior, ela não sabia nem se ela ia ser aceita. Uma moabita entrando no meio dos judeus.
uma viúva que já é mal vista, ou desprezada, melhor dizendo, e ela disse: eu não quero saber das consequências. Teu Deus é o meu Deus. Ele não cuidou de vocês lá no deserto? Ele não cuidou de vocês o tempo inteiro? Vai cuidar de mim também do teu lado. Eu morrerei, mas morrerei te servindo. Quem tem aliança não tem a vida por preciosa, meu irmão. Quem tem aliança não está olhando a sua vontade própria, o seu bem prazer, o seu bem-estar, não está olhando o seu conforto, mas quem tem aliança está disposto a sacrificar a própria vida, se for preciso, para agradar a Deus. Aleluia. Então ela dá um passo de fé. Irmãos, nós somos chamados para uma vida de fé, amém? Nós somos chamados para uma caminhada abraâmica. Nós somos chamados para uma caminhada de fé. Deus, quando chamou Abraão, Deus disse: Abraão, vou te levar para um lugar, um lugar que você não conhece. Esse lugar não dá para levar a tua casa, não dá para levar a tua estrutura, não dá para levar a tua família. Abraão, não dá para levar a tua parentela, não dá para levar os teus pais. Abraão obedeceu pela metade. Aí quando chegou em Padã Arã, Deus disse: Abraão, tu vem com teu pai Terá, não vem? Aqui ele fica, porque preciosa para mim é a morte dos santos. Venha Terá com os meus braços. Abraão perde o pai, mas Abraão dá um jeito de captar o sobrinho Ló e leva com ele. Chegou a certa altura, Deus então disse: Abraão, é por sua conta. Cuidado, Abraão. De repente veio uma grande contenda. Abraão disse: meu Deus, não pode haver contenda entre nós. Então Abraão separa, porque o negócio de Deus na vida de Abraão era algo específico, havia uma chamada, um propósito de Deus, e Abraão precisava dar cabo dela. Deus vai te cobrar o chamado e o propósito para o qual Ele te chamou. Meu filho, Deus não esqueceu do que Ele te deu e nem perdeu a conta da quantidade de dons e talentos que Ele te deu. E no dia da prestação de contas, nós teremos que prestar conta do que nós fizemos com o que Deus nos deu. Então Abraão vai para aquela caminhada de fé. Abraão deixa isso. É como Abraão deixasse Manhattan e fosse para um lugar para o meio do nada. Toda a estrutura, toda a riqueza. Para vocês terem uma ideia, a cidade onde Deus tirou Abraão foi a primeira cidade que estava desenvolvendo a escrita naquela época. Era uma estrutura tremenda. Mas caminhada de fé é isso. Muitas vezes é deixar o que é palpável para tentar tocar naquilo que é invisível. Mas é uma palavra de Deus para nós. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Olha o termo, diga: por fé. Diga: se faltar, não agrada a Deus. Ruth então parte a sua caminhada de fé. Ela dá o primeiro passo. Sabe o que eu entendo? Deus nos chama uma aliança para vivermos uma vida de fé. Mas quem tem que dar o primeiro passo somos nós para essa caminhada de fé. O caso é que nós esperamos muitas vezes que o pastor venha com a cadeira de roda motorizada e põe já perto do botãozinho e a gente sai todo. Irmão, se você se converteu, desculpa, eu vou te falar. Pode me chamar de doido quem quiser. Se você se converteu de verdade, o vento vai soprar pesado. Se tu é crente que ora, mesmo que jejua, eu quero te dizer que você não é cachaça, mas você vai passar dentro do fundinho de chão. Ó, meu filho, se você realmente decidiu servir a Deus, você vai passar na moinha. Só que Ele passa com você. Aleluia! Na hora que está apertado o funil, Ele está lá dentro, fazendo voltinha contigo. Na hora que vai apertar, Ele já te abraça. Você nem sente o aperto. Não seja covarde. Não abandone a aliança. Mantenha a tua aliança com teu Deus. Você vai ver no final que você será exaltado, honrado, e é você que vai desfrutar, meu irmão, das benécias da aliança. Você só dá o primeiro passo. Daí a pouco o inferno levanta. Levanta para cair, porque maior é o que está conosco. Levanta para fazer do solado do teu sapato um porta-retrato da cara do diabo, porque cairá e você triunfará sobre ele. É a autoridade do nome de Jesus. Passo de fé. Quem quer viver aliançado com Deus? Passo de fé, meu irmão, é isso.
deixar de adorar a Deus, é muitas vezes faltar até a saúde, mas está servindo a Deus, é muitas vezes um levante dentro da casa, mas continuar dizendo: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, o meu Redentor vive. Continua. Glória a Deus. Aleluia. Isso é passo de fé. Eu me lembro quando eu me converti, que o vendaval, que não foi um vento, foi o vendaval assoprou, mas assoprou terrivelmente na minha vida, foi assopro de todo lado, e de repente, meus irmãos, eu dizia: meu Deus, o que é isso? Eu com 13 anos sem jogar na rua, alguém me encantou e disse assim: meu filho, ó, fica tranquilo, é porque Deus vai te usar muito. É que Deus tem um propósito na sua vida. Eu não sabia que propósito era esse, mas por que tem um propósito, tem que passar por aquilo? Eu não entendi nada. Quando a gente está começando a caminhar, a gente não sabe de nada mesmo. A gente está caminhando pela fé, não é pelo que é concreto. Mas uma coisa é linda: se a gente continuar caminhando, mesmo não entendendo, mas caminhando, dizendo: Senhor, eis-me aqui, dia após dia, você vai vendo a mão de Deus operando na tua vida, Deus te sustentando, Deus te guiando, Deus te conduzindo, Deus te promovendo, Deus te elevando e Deus te conduzindo ao centro da vontade dele. Aleluia. Passos de fé. Agora eu gostaria de deixar uma palavra pastoral para você sobre o dar passos de fé. Toda vez que você estiver, meu irmão, em uma prova, lembra que é Deus que está produzindo esse negócio. Não fica colocando culpa na irmã fulana, no pastor, no líder da igreja, no diácono, no presbítero, no evangelista, no co-pastor, na irmã Maria, na irmã Joaquim, na irmã Trifê, na irmã Ambrosina, dos caracóis dos anzóis, que o negócio não é com nada disso. O negócio é Jeová testando a tua fé. Você não gosta não, é? Então deixa de ser crente. Porque crente é testado a fé mesmo. Jeová testa, sabe para quê? Para você amadurecer. Deus testa para você crescer, rapaz, para tu ficar forte, sustância. Igual aqueles camaradas que tomam bobó de camarão e toma tutano ali de... Tem aquele caldo de... Caldo de mocotó. Tem gente que toma isso aí. Toma caldo de mocotó. É sustância, não é? É sustância, meu irmão. É sustância. Então, meu querido, preste atenção numa coisa. Deixa eu te dizer algo. Você precisa entender que a caminhada de fé é uma caminhada onde Deus está sempre submetendo a nossa fé à prova. Que lindo, que é lindo também. Cada vez que a minha fé é provada. Vamos puxar um pedaço desse livro. Cada vez que a minha fé é provada, escuta o que esse livro diz. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto. Não afasta não, não mata não, leva para perto do Todo-Poderoso. Minhas provações não são maiores. Não diminui a visão de Deus não. Glória. Não vão me impedir de dar. É uma caminhada de fé, isso mesmo, é de fé em fé, glória em glória. Se diante de mim, veja, não se abrir o mar, Deus já fez pra gente caminhar em cima dele. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Como que a gente vai viver? Rompendo em fé. Deus! Minha vida se revestirá no teu Põe a mão poder. na cabeça e diga. Rompendo em Põe a mão na cabeça e cante, rompendo em fé. Põe a mão na cabeça, põe e declara sobre a tua vida agora. Oh, glória a Deus. Declare isso sobre a tua vida, profetiza sobre você mesmo. Viver em aliança é isso, meu irmão. Viver em aliança é isso, é não desistir na hora da prova, é não abandonar o barco, mas é romper em fé. Levante as suas mãos para os céus e glorifica a Deus agora. Dê glória a Deus, dê aleluia, exalta o Senhor. É Ele que sustenta a nossa fé, é Ele que fortalece a nossa fé, na medida que somos provados. Ah, pastor, eu vou desistir que está pesado demais, deixa de ser frouxo. Ah, pastor, não aguento mais, deixa de ser mole. Está fraco? Toma vitamina do céu, palavra de Deus na tua vida, enche o tutano de Deus, enche o tutano da palavra, a promessa do Senhor, meu irmão, e continua a tua caminhada. O que eu quero te dizer, não vai diminuir, só vai aumentar. Você
gostou ou não gostou, mas é a verdade. Eu não faço sensacionalismo nem ilusionismo. Prego a Bíblia revelada no Senhor Jesus Cristo pela graça dele. As provas da nossa vida, elas não diminuem. Porque cada vez que você passa por uma prova e você vence, fica forte. E a Bíblia diz que Deus te prova segundo a tua força. Então se você ganhou força hoje, amanhã a prova é pesada. Você venceu aqui. O bom é que cada prova que você vence, você ganha uma força a mais. Aí você vai, agora, cada vez que você perde, tu força cada vez mais. Então, meu irmão, olha o teu irmão e diz assim: Deus não vai te provar, meu brother. Além da sua força. Agora diga para ele assim: mas se no dia da tua luta tu te mostrar frouxo, sua força será pequena. Diga: segura, meu irmão. Levanta a mão para o céu e diga: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu quero viver em aliança. Eu quero caminhar em fé. Louvado seja o nome de Jesus. Será que a gente pode ir só mais um pouquinho? Então escute uma coisa. Ser provado é para exercício da fé. A palavra de Deus fala em 1 Pedro, um texto lindo que diz assim: olha, você se aplique, se esforce em exercitar a sua fé. Empregue todo esforço para exercitar a sua fé. E eu quero perguntar para você nessa noite: como nós exercitamos a fé? Fala para o seu irmão e diga assim: tu hoje vai sair daqui dando glória a Deus pelas coisas boas. Porque nem Guaraná em pó. Mistura com o que, Guaraná em pó? Nem Guaraná em pó com água e açaí junto vai te deixar tão forte enquanto a experiência dessa prova vai produzir força em você. Se você quer, joga a mão para o céu e aplaude. Tem todo esforço em exercitar a sua fé. Crente hoje quer ser uma geração que não tem luta. Para não ser crente é para parar de sofrer. Isso é conta carochinha, rapaz. Isso é só para fazer seu pé ficar salgado, para pisar no vale do sal. Isso não existe. Não, meu irmão. Deus prova a nossa fé para nós não amadurecermos. Agora, meu irmão, escute uma palavra aqui. Quando você estiver exercitando a sua fé, não esqueça de caminhar em amor. Vamos lá para a Bíblia. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, ou melhor, capítulo 5, versículo 6. Mas tem que ler alto, viu? Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. A fé que opera pelo quê? Amor. Não, tá fácil. A fé que opera pelo amor. Os homens digam assim: a fé que opera. As mulheres digam: pelo amor. Vamos lá, 1, 2, 3. A fé que opera Pelo amor. Todo mundo junto? 1, 2, 3. A fé que opera pelo amor. Diga, olha o teu irmão, diga assim: quando você estiver exercitando a tua fé, não se esqueça de caminhar em amor. Porque a fé só funciona através do amor. Através do amor. Você pode entender isso? Você pode entender esse negócio? Amém. Eu vou mexer. Eu vou mexer um pouquinho. O que acontece com a gente quando nós estamos com um problema muito grande? Ficamos mal. Posso mexer mais um pouquinho? Mulher, se o telefone tocar, não estou para ninguém. Eu não quero falar com ninguém, não quero que ninguém fale comigo. Quando você estiver exercitando a sua fé, caminhe em Amor. Amor. Posso mexer mais um pouquinho? Amém. Por que quando nós estamos com problema, nós achamos que todo mundo é obrigado a suportar as nossas grosserias e falta de educação? Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, meu pai. É verdade. Diga: exercitando a fé. Exercitando a fé. Não posso dizer assim. Não posso dizer. Caminhar em amor. A fé opera. Você desculpe essa. Eu estou cheio de problema. Pô, ninguém me entende. Não é possível. Cada hora é uma coisa, uma coisa, uma coisa. Ah, se vocês
pudesse colocar o pé no meu sapato. Ah, se você soubesse a dor que eu tenho no meu carro. Não chega! E achamos que isso é desculpa para não tratar as pessoas. Porque quando nós estamos com grandes problemas, nós somos impacientes, nós somos soberbos, rudes e somos mal educados. Você está andando em fé, meu irmão? Você está andando em aliança com Deus, meu querido? Você está andando em fé, meu irmão? Eita. É uma presença tão santa do Espírito de Deus aqui nessa noite. Deus não está envergonhando ninguém, Deus está tratando e curando. Porque Ele quer um povo vivendo em aliança. A aliança tem que reluzir. Ah, meu irmão, Deus quer que nós estejamos aliançados com Ele, independente da situação. Deus nos quer ver caminhando em aliança. Oh, Deus bendito! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Chega lá bacana, lá sube curva, lá baixe. Riba cande, baixo. Rica lá mandara baixe. Quero lá barra. Pura bacana, mandara baixe. Irmão, eu tenho o temor de Deus nessa noite, porque eu sei que eu estou pregando uma palavra profética para abençoar a vida da igreja aqui dentro nessa noite. Eu sei que o Espírito de Deus está bramindo dentro desse tempo, dizendo: igreja minha, volte à aliança. Maltratamos irmãos, maltratamos líderes, maltratamos liderados, maltratamos esposa, maltratamos esposo, maltratamos filho. Quando estamos com grandes problemas, você tem que entender coisa nenhuma. Se converta, caminhe em fé, vive em aliança, receba o Espírito de doçura. Esse pecado tem nome, para de dar desculpa. Esse pecado tem nome, meu irmão. Para de dar desculpa, ponha nome nele. Pecado de grosseria. Viver em aliança, caminhar em fé e amor. Que mais motivou Ruth a caminhar com Noemi, senão a fé em Deus, Todo-Poderoso, no Yahvé, e o amor por Noemi, e o amor por uma vida que estava se sentindo sozinha. Num lugarejo bem pacato, remoto, era muito comum as pessoas mesmo se tratarem quando estavam doentes, porque lá não tinha nem posto de saúde que funcionasse decentemente para atender a comunidade. Um local muito pequeno que eu vivia, de 11 ruas, e era muito comum você ver as crianças lá com um negócio chamado carnegão, nascida. Quem conhece aqui? Carnegão nascido. Furunco, pronto. Furunco. E eles diziam assim, ó, e o ditado lá onde eu nasci era assim: é uma nascida e mais 10 para nascer. E o trem doía, que ficava aqui tem um chaco vermelho, e era uma secreção horrível que tinha dentro. E eles diziam: o único jeito que tem é estourar esse negócio. Você tem que espremer. Sem anestesia, sem nada. Diga ai. E saiu uma vez nas costas. Tudo que eu queria era que ninguém nunca descobrisse o que eu oferecer para espremer aquele negócio.